ter conosco o bispo José Hildo, amigo, companheiro e colega de caminhada, já há alguns anos, e tem sido uma força nesse movimento que está surgindo nos Estados Unidos do Brasil, de unir as comunidades de tradição wesleyana, especialmente centrada nos pontos comuns e no objetivo da perfeição cristã e da santidade. E o bispo Zé Hildo tem sido um líder, um convocador, um estimulador, alguém que reflete e que está sempre nos estimulando. E tem sido um grande apoio também para a concentração do dia 21 de maio. O bispo Adriel esteve junto com o bispo Hildo, e eu pegando carona com eles, estivemos no encontro de famílias pastorais da Igreja Metodista Wesleyana. Foi um momento muito bom, quando aqueles pastores e pastoras se tornaram bem motivados a estarem presentes no ginásio de Ibirapuera no dia 21 de maio, desde as 10 horas, mas principalmente a partir das 15 horas e com a celebração às 16 horas. O bispo Hildo é um estudioso, além de bispo, é o pastor aqui da Igreja Metodista Livre da Rua das Rosas, é professor do Seminário Teológico Metodista Livre, também dá aula no Seminário das Leis da Salvação e em outros lugares. E, além disso, é um cristão, é um amigo, é um colega, que tem participado conosco, quando pode, do nosso grupo de pastoreio, ele com a sua esposa, e nós já estivemos juntos muitas vezes. Nós agradecemos essa oportunidade, que Deus o abençoe e que seja uma grande bênção para nós. Obrigado. Obrigado. Falar o que agora? Falar só que o bispo Nelson é muito bondoso, uma pessoa muito querida. Eu acho que não é possível alguém não amar uma pessoa tão querida, tão especial como o bispo Nelson, sua esposa, família abençoada, um homem de integridade. Deus tem feito algo muito lindo mesmo em nosso meio. Nós, como wesleyanos, nós que temos uma herança linda, maravilhosa. Então, estamos reunidos mensalmente, os principais líderes da igreja, das igrejas de tradição wesleyana. A Igreja do Nazareno, o Exército de Salvação, a Igreja Metodista, a Igreja Metodista Livre, a Igreja Metodista Wesleyana, Hollins e Missionária, entre outras. Estamos mensalmente, desde julho do ano passado, em encontros abençoadíssimos. Deus está fazendo algo muito especial. Há uma espontaneidade, há um desejo de estar junto, há uma coisa maravilhosa que nós só podemos entender como um mover de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus, promovendo unidade, promovendo santidade. Nós vamos estar nesse dia 21 plantando uma árvore lá no Parque do Ibirapuera. É a árvore da família wesleyana. Nós nos reconhecemos como os distintos, digamos assim, ramos, mas pertencemos ao mesmo tronco comum, à mesma árvore. Há uma unidade, há algo que temos em comum, que é uma herança e uma mensagem. E muitas coisas que foram motivo de dissensão, de separação, de estranheza entre nós, hoje já, há muito tempo, já caíram por terra. E nós nos sentimos mais irmãos do que nunca, mais ligados e unidos. E queremos realmente celebrar, nesse dia 21, queremos celebrar aquela experiência que aqueceu o coração de Wesley, que o transformou, que fez dele aquele grande homem, aquele homem usado pelo Senhor, que transformou não apenas a sua vida, mas o mundo ao seu redor. As pessoas que estavam em contato com Wesley também foram
positivamente influenciadas, impactadas, transformadas. A sociedade jamais foi a mesma depois de 24 de maio de 1738. Um dia da vida de um homem, e quanta transformação ao redor. E nós louvamos a Deus por isso, por pertencer. Essa é a nossa herança. Herança de gente que tem a chama do Espírito dentro do coração, para santificação, que acredita que Cristo não perdoa apenas pecados, mas que transforma vidas, que transformou no passado Simão em Pedro, Saulo em Paulo, e John Wesley, aquele homem covarde, aquele homem que não tinha sequer certeza da sua salvação, num homem poderoso em palavras e obras. E nós herdamos isso. E nós fazemos parte dessa corrente histórica que vai até a igreja primitiva. E louvamos a Deus por isso. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui hoje com vocês, nessa data tão marcante, tão especial, 75 anos. E como meu filho estava falando, né, aquele de barba, ele não está mais ali, né? Mas ele estava ali. Ele estava falando que nesses 75 anos, muitas coisas aconteceram. Eu vi, o Bispo Nelson estava mostrando a linha de história, com fotos da igreja, desde 75 anos atrás. Começou com um casal, começou com uma visão, começou com gente que, como aqui no domingo de Ramos, aquele dia da entrada triunfal, gente que estava recebendo Jesus com alegria, recebendo Jesus e colocando o seu manto, porque é o rei que está entrando, não pode entrar de qualquer jeito. E como não temos um tapete vermelho, um tapete de honra, nós improvisamos. E os palmeirenses se apresentaram. Já viram, né, para que time que eu estou? E colocaram as palmas e os mantos, e improvisaram o tapete para que Jesus entrasse. E ao depositarem seus mantos, estão dizendo: Jesus, o que eu tenho de melhor, Jesus, a minha vida, eu derramo aos seus pés. E o casal lá atrás fez isso. E muita gente seguiu, e muita gente se achegou, e muita gente se converteu. E quantas igrejas não são filhas dessa igreja aqui? Se somar todo mundo, quantos não são? Se somar todos os que um dia foram batizados, todos que um dia foram a partir desta raiz, desta influência, tocados e transformados, é para bater palma. Vamos bater palma então para Jesus, que se lembra dele. Eu acho isso maravilhoso. Eu louvo a Deus porque na rua de casa tinha uma igreja. Eu nasci e tinha uma igreja, e eu não acho que foi à toa, eu não acho que foi uma coisa acidental. Eu vejo o propósito de Deus. Meus irmãos, que as igrejas surjam, e eu entendo que a igreja é, digamos assim, o plano-chave de Deus para a transformação desse mundo, para abençoar esse mundo. Deus ama a igreja. Deus é o Pai da igreja. Jesus instituiu a sua igreja. Eu estou aqui hoje com minha esposa, Cristina. Pode ficar em pé um pouquinho para conhecer. E com essa rapaziada aí que já apresentou. Tem meu filho caçula que está lá em cima na galeria. E tem um outro, que é o segundo filho. Temos 3 rapazes. Esse está estudando na universidade lá nos Estados Unidos, e esse é o último ano. Também é músico, ia estar junto com a banda aí, certamente tocando, mas Deus está trabalhando na vida dele lá, está se preparando. E eu sou muito feliz e muito grato a Deus pela igreja, porque foi através da igreja que conheci essa pessoa. Ela era filha do pastor José Alves do Carmo, que foi ser pastor lá em Cidade Ademar, e não foi à toa não. Lá chegou, pastor com 7 filhas. Uma delas era minha prometida. Muitas bênçãos eu encontrei na igreja, meus
encontrei a salvação, eu encontrei a minha esposa, eu encontrei uma razão de ser e existir, eu encontrei a minha missão, eu encontrei a glória do céu no meu coração, através da igreja. Eu louvo a Deus pela igreja. E a igreja, a gente sabe, a igreja ela está na terra, tem um lado, digamos assim, um pouco ambíguo, tem joio, tem trigo, tem crentes ainda fracos, em preparação, né, em processo, mas a igreja ainda é um lugar mais extraordinário na terra. Eu louvo a Deus pela igreja, por essa aqui em particular, eu dou os parabéns para vocês nesse dia. Bem, meus amados irmãos, domingo de Ramos, os mantos e palmas, por que Jesus Cristo está entrando em Jerusalém? Ele sempre dizia, ainda não é chegada a minha hora, lembra? Mulher, tem eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. No dia da transformação de água em vinho, o seu primeiro milagre. E por vezes ele procurava ficar na miúda, ainda não era chegada a hora. Mas no domingo de Ramos, como foi lido aqui no Salmo 118, esse é o dia que o Senhor nos fez, dia de alegria e de cântico. É o dia da manifestação de Jesus. Jesus entrou como rei em Jerusalém. Só que ele não veio montado num cavalo brioso, poderoso, veio com exército. Ele veio humilde, manso, montado num jumentinho, para cumprir a profecia de Zacarias 9:9. E ele entra em Jerusalém, uma das primeiras atitudes que ele tem é purificar o templo. Porque o zelo pela causa do Senhor, pela casa do Senhor, era tão grande, que o levou a uma atitude muito antipática, muito hostil a toda aquela corja de ladrões e salteadores que tomavam conta da religiosidade da época, que cobravam para o perdão dos pecados. Uma espécie de reforma já estava acontecendo com Cristo entrando no templo. E ele entra para dar a sua vida. Ele entra num domingo e na próxima sexta-feira estará sendo crucificado, rejeitado. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E ele está entrando para dar a sua vida. E como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, maridos, amai as vossas esposas. Sabe por quê? Porque Cristo, a gente tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la santificada, pura, sem mancha, sem ruga. Cristo está entrando em Jerusalém para dar a sua vida, para entregar-se em favor da igreja. A igreja, meus irmãos, está no centro do plano de Deus para esse mundo. No ano passado, uma pessoa chegou e fez a seguinte pergunta para mim: bispo, por que é que Deus escolheu um povo em detrimento dos outros povos? Veja só a pergunta. Por que é que Deus escolheu um povo, o povo de Israel, em detrimento de outros povos? Assim ele me fez a pergunta e eu respondi para ele, abrindo as escrituras lá, como você pode abrir agora comigo, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus não escolheu Abraão e o povo, os seus descendentes, o povo hebreu. Deus não escolheu Israel em detrimento dos demais povos. Deus escolheu Israel, escolheu Abraão em favor de todas as famílias da terra, em favor de todos os povos. Era para benefício, era para a bênção de todos os povos. Deus não estava excluindo os demais povos, mas os estava incluindo em Abraão. Abraão tem uma vocação universal, uma vocação missionária. Esse povo de Deus, que Deus está ali plantando e organizando, é um povo que tem como propósito abençoar, unir os demais povos. Quando a gente olha Gênesis, nos primeiros capítulos,
a partir do auspicioso momento da criação. Quando entra a queda, aí a gente vê uma sucessão de fatos em Gênesis, nos primeiros capítulos, 4 eventos catastróficos, 4 eventos emblemáticos que mostram a decadência da humanidade, o problema do pecado, a primeira queda de Adão e Eva no pecado. Na sequência, Caim matando Abel. Depois toda a pecaminosidade nos dias de Noé, que vai acabar trazendo o dilúvio como condenação. E por fim, no capítulo 11, temos aquele episódio de Babel, com a arrogância humana, com a petulância humana, com os homens confiando na sua tecnologia, com os homens na sua autossuficiência, apartados de Deus e querendo conquistar glória e honra e tornando o seu próprio nome célebre, o que irrita os céus. E assim a gente vê uma sucessão de fatos que são ali reveladores da decadência humana, da decadência do problema do pecado. Teríamos então ali, até esse momento de Babel, uma sucessão de fatos que poderíamos chamar de a história da decadência humana, a história do pecado, onde prevaleceu o pecado. E é muito curioso a gente notar que nessas 4 histórias, nesses 4 eventos, no registro deles, 4 elementos se apresentam. 4 elementos, meus amados irmãos. E esses elementos são, por exemplo, é contada a história do pecado de Adão e Eva, e é contado e descrito, em primeiro lugar, o pecado. O pecado é descrito. Depois temos o quê? Um discurso. Deus fala. E depois desse discurso nós temos o quê? A comunicação do castigo em decorrência do pecado. E por fim, a comunicação da graça. No episódio de Adão e Eva, um animal é morto. E é também feita uma profecia que um nascido de mulher um dia pisaria na cabeça da serpente. Há um elemento de graça nessa primeira história. Na segunda de Caim também tem a mesma coisa, a descrição do pecado, Caim matando Abel. Depois o discurso de Deus, Deus se apresenta e fala com Caim. Deus então manifesta o seu juízo sobre o pecado. E o 4º elemento também está presente, o elemento da graça, que no caso é o sinal na testa de Caim. Traz para preservá-lo, para que ninguém venha fazer vingança com as próprias mãos. A terceira história, que é a história do dilúvio, também tem a descrição do pecado, que estava sobre toda a humanidade. Temos um discurso de Deus, tem a manifestação do juízo em forma de dilúvio, e por fim a manifestação da graça em Deus escolhendo Noé e a arca, a graça de Deus. Aí chegamos no episódio de Babel, o problema do pecado, arrogância, petulância, confiança em si mesmo, autossuficiência. Aí o discurso de Deus, olha o que os homens estão fazendo, agora o que eles não vão aprontar então desse jeito? Deus fala, a manifestação do juízo também é comunicado, o terceiro elemento. Desçamos e confundamos as suas línguas. Problema de Babel, da linguagem, da estranheza. Uma maldição então se abate sobre aquilo que nós conhecemos como nações. O povo se separa, se divide e formam-se as nações com línguas, cada um na sua própria língua, e as estranhezas e as barreiras e as inimizades derivadas dali, uma maldição sobre as nações. E a gente agora fica se perguntando sobre o quarto elemento, que é o elemento da graça. E lemos o capítulo 11 inteiro e às vezes temos dificuldade de encontrar. Onde está o elemento da graça? Que vimos a primeira história de Adão e Eva, na história de Caim, na história do dilúvio. Onde está o elemento da graça? Na história de Babel. De repente temos uma genealogia, a história termina, parece, em uma genealogia. Mas por quê? Por que cargas d'água estamos agora lendo uma genealogia? Qual é o sentido disso? E não é que essa genealogia vai desembocar na figura de Abraão? Que de Ur dos Caldeus, da própria região de Babel, Deus suscita um homem, Deus chama um homem,
e o abençoa. E não apenas o abençoa, mas também o incumbe de uma missão, de se tornar um veículo, um canal de bênção para todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eis aí o elemento da graça. Começa aí a história da salvação. E o livro de Gênesis é muito lindo, porque a partir daí a gente começa a ver, e ele começa a descrever como Abraão procura, como Abraão se esforça para cumprir sua vocação de ser bênção para as famílias da terra. Veja o que ele faz em primeiro lugar. Ele abençoa seu sobrinho Ló, que vai formar um outro povo. Ele liberta 5 cidades. Ele intercede por Sodoma e Gomorra. Ele abençoa Abimeleque, o seu descendente Jacó. Abençoa Labão, que também representa ali um outro povo. E por fim, o livro de Gênesis conta a história de José. E capítulos e mais capítulos são dedicados a esta figura. Por quê? Porque José, melhor do que o próprio Abraão, melhor do que Jacó, melhor do que ninguém, do que o próprio Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, não cumpriram tão poderosamente, tão claramente, tão amplamente a missão de serem bênção para as famílias da terra do que esse José, um tipo de Jesus. Rejeitado, traído, condenado, colocado no fundo de um poço, preso, mas que vai ser exaltado por Deus, a postura de governador do Egito. E por conta de José, e nós queremos resumir, que vocês conhecem muito bem, a salvação, a bênção para o Egito, a bênção para todas aquelas cidades circunvizinhas. Muitos povos foram salvos, foram preservados, foram abençoados por causa de José. Assim termina o livro de Gênesis, contando que aquilo que Deus falou a Abraão está se cumprindo através do povo hebreu, ser bênção para todas as nações. Agora, o tempo vai passando, e o povo hebreu, de um modo geral, por vezes, se esqueceu de ser bênção, se esqueceu de obedecer, se distanciou do próprio Senhor, e Deus acusa através de seus profetas, acusa através de Jeremias, de Zacarias 8,13, por exemplo, e diz que por causa da desobediência, o povo, em vez de ser bênção, por vezes se tornou maldição. Porque aqueles que foram incumbidos de serem bênção, quando se distanciam de Deus, quando praticam idolatria, acabam sendo mau exemplo, motivo de escândalo e maldição. Mas Deus não se esquece de sua promessa. A promessa um dia feita a Abraão e da sua descendência. Diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, que ele falava não apenas de descendentes, mas de um descendente em particular, que é o Cristo, que é o Messias. E através desse descendente, Jesus Cristo, a promessa feita a Abraão se cumpre. Um descendente de Abraão torna-se ele bênção para todas as famílias da terra. Muito lindo isso. E a partir daí, Cristo institui a sua igreja que é composta originalmente de judeus, daqueles poucos dentre toda a nação que abraçaram a fé. Os apóstolos, 12, significativamente, 12, assim como eram 12 as tribos de Israel, 12 são os apóstolos de Cristo, originalmente hebreus, descendentes de Abraão. Desse remanescente judeu, Deus faz nascer a igreja. E a parede de separação que existia entre judeus e gentios, entre judeus e árabes, que até hoje brigam por causa de seu antecessor comum. Apóstolo Paulo fala que verdadeiro judeu, o verdadeiro árabe, o verdadeiro, eu diria, verdadeiro filho de Abraão, não é aquele que tem o sangue de Abraão, não é aquele que tem o DNA de Abraão,
não é aquele que faz parte dessa linhagem sanguínea, mas é aquele que tem fé, a fé de Abraão, é aquele que tem o Messias. E a igreja é esse mistério que estava oculto nas páginas do Antigo Testamento, que se revela na pessoa de Cristo, que de ambos os povos Deus faz um. E é nesse povo, é nesta igreja que Deus reverte a maldição de Babel. E é muito interessante, quando nasce a igreja, em Pentecostes. No dia de Pentecostes nós temos um fenômeno que é exatamente o oposto do fenômeno de Babel. Já repararam? Em Babel nós temos nações e línguas. Nações e línguas. Em Pentecostes nós temos nações e línguas. Mas enquanto em Babel nós tínhamos línguas que dividiam e que separavam as nações, em Pentecostes nós temos uma língua que é compreendida por cada um que estava lá, gente da Ásia, gente da África, gente de distintos povos, procedentes de lugares distantes, afastados, que tinham sua própria língua materna, podiam ouvir as grandezas de Deus da boca dos apóstolos, podiam ouvir Pedro falando da sua própria língua materna. O fenômeno se dava nos ouvidos, um fenômeno de compreensão, um fenômeno que unia as nações num bloco só, num grupo só, de remidos, de salvos. Percebendo a vocação da igreja? É a mesma vocação de Abraão. É na igreja, é em Cristo e em sua igreja que se cumpre a vocação de Abraão. Há uma continuidade, há algo maravilhoso acontecendo. E o fenômeno das línguas, no meio das nações, promovendo unidade, promovendo um novo povo, uma nova comunidade, onde não há lugar para chinês, japonês, para mulher, para homem, onde não há mais essas distinções, porque Deus não faz acepção de pessoas. Árabes e judeus podem e devem honrar o rei, porque ele não é rei apenas dos judeus, ele não é rei apenas de Israel, esse que entrou triunfalmente em Jerusalém é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Isso não é maravilhoso? E a igreja tem esse legado de Abraão, porque abençoados uma vez, nos tornamos abençoadores. Nós somos missionários por excelência. E chegamos então no livro de Apocalipse. Ufa, deve estar terminando então, né? De jeito que chegamos no Apocalipse. Chegamos em Apocalipse, o que temos em Apocalipse, meus amados irmãos? Algo extraordinário. O Apocalipse fala 20 vezes sobre nações. O termo nações ou nação é mencionado 20 vezes. Não é pouco. Jesus é descrito como o rei das nações. A multidão que se vê de salvos da glória é uma multidão de gente procedente de todos os povos, línguas e nações. A igreja cumpre a sua vocação que Jesus, antes de subir aos céus, deixou para ela, uma incumbência, uma missão. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. E a gente vê que esta missão a igreja vai cumprir cabalmente, porque as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja. Porque a igreja não está aqui de brincadeira. Porque sempre há um remanescente fiel da igreja, que leva a sério a palavra de Deus, que crê no Senhor e é movido pelo seu Espírito Santo. E essa igreja triunfante, essa igreja vencedora, essa igreja poderosa, cumpre o seu papel de testemunhar, e de testemunhar em verdade, em palavras e obras desse mundo, de ser sal da terra, de ser luz do mundo, de ser bênção para as nações. E há no céu uma multidão incontável, inumerável como a areia do mar, de gente procedente de todos os povos, línguas e nações, formando um só time, um só povo. É o povo de Deus. E o último cântico, o cântico lá, que é registrado em Apocalipse, está lá no capítulo 15. É o cântico de Moisés, é o cântico do Cordeiro. Moisés e o Cordeiro.
É o cântico da Páscoa dos judeus e é o cântico da Páscoa cristã. Une de ambos os povos, faz um e uma fusão num cântico só, que celebra o Messias, ó Rei das Nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós participamos disso, meus amados irmãos. Nós somos povo de Deus, propriedade exclusiva, povo de propriedade exclusiva de Deus. Êxodo capítulo 19 falava isso ao povo de Israel: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro capítulo 2, Pedro diz isso, as mesmas palavras, e as aplica à igreja, o Israel de Deus. Vocês são povo de Deus, escolhido, nação santa, sacerdócio real, para proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua missão como igreja aqui na terra, o seu testemunho no ambiente de trabalho, o seu testemunho entre seus familiares, o seu testemunho na escola, o seu testemunho na vizinhança. Seja um testemunho eloquente, seja um testemunho bonito, como o bom perfume de Cristo. A igreja missionária, a igreja escatológica, a igreja que traz Jesus de volta, porque é necessário que primeiro esse evangelho do reino seja pregado para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. O fim só vem depois de uma igreja triunfante e bem-sucedida aqui na terra. Amém? Amém? Fazendo discípulos de todas as nações. Eu queria chamar a banda dos romanos, nós vamos cantar uma canção, e eu vou dar uma oportunidade para você, durante a canção, de vir aqui, espaço talvez para se ajoelhar, alguns querem ficar em pé, fiquem. Mas eu acho que como igreja, 75 anos, nós não podemos hoje fazer uma reconsagração da nossa vida. Acho que convido você a reconsagrar, a colocar-se aos pés do Senhor. Tá bom? Então pode ficar em pé. Ele vai cantar, a banda vai estar tocando, e você vem aqui à frente. Eu peço aos pastores, tem tantos pastores, essa igreja é uma igreja abençoada pela qualidade de seus pastores. Então que os pastores venham aqui e estejam orando. Nós vamos ter um momento de consagração, um momento de buscar um renovo. Que Deus abençoe muito a sua vida, que essa palavra possa estar aí desafiando você mais e mais para aquilo que você é, luz do mundo e sal da terra. Deus te abençoe, abençoe você, porque Deus tem propósito na sua vida mais e mais. Vamos renovar nossos votos, vamos renovar a nossa santificação. Pastores, por favor, pode vir à frente, nós vamos estar orando. Esta semana seja meu resto. Não quero dar-te as palavras como doido. Quero que saia de novo de dentro da minha boca. Seja meu resto. Ela possa ser
Sejas meu universo. Possa ser uma bênção maior aqui. Eu quero a minha vontade, quero a Uma palavra sempre apropriada. e cada som que há em mim, Deus, para consolar, quero entregar. para pessoas. Sejas meu universo. Eu quero a minha vontade, quero a verdade e cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Cante comigo. Sejas meu universo, que enchas cada dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Sejas meu universo. Sejas meu universo. Pode sentar-se.